A oposição criticou a base governista que articulou a derrubada de uma série de requerimentos contra aliados na CPMI do INSS. Segundo o senador Isalci Lucas, as ações deixam claro que o Planalto não quer investigar o roubo dos aposentados e atua nos bastidores para blindar peças-chave desse caso. Para evitar uma nova derrota, a oposição adiou a votação do pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal e telemático do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Dávila, se é para investigar, tem que investigar, né? Não dá para ser seletivo. Ah, esse daqui pode, aquele daqui, esse daqui não pode. Se é para investigar, vamos para cima, né? É isso mesmo, Caniato. Agora, o que é assustador é que esta máquina política do Congresso Nacional e da Justiça, que hoje impede a investigação profunda do rombo do INSS, parece não se importarem com milhões de aposentados. A gente está falando aqui com aqueles 9 milhões de aposentados que tiveram descontos indevidos e nós tivemos aquele outro do consignado, que são mais 90 bilhões de reais. Ou seja, ao invés de ter uma investigação para dar uma resposta e uma estratégia para devolver o dinheiro roubado dessas pessoas, o que há é essa esgrima entre oposição e situação e mais ainda a justiça, impedindo que as investigações se aprofundem em determinadas áreas. Ou seja, querem varrer o problema para debaixo do tapete. Ou seja, mais uma vez, não querem esclarecer o rombo dos aposentados, o roubo dos aposentados, por questões eleitorais e principalmente por respingar em figuras muito próximas do presidente da República. Pois é, a base governista está conseguindo derrubar uma série de requerimentos contra figuras que tenham alguma relação com integrantes do governo. Você, Beraldo, essa articulação que acontece na CPMI do INSS para autorizar oitivas, investigação, quebra de sigilo de algumas figuras, de outras não. Pois é, aí a gente entra, né, no uso das questões técnicas para proteger esse, aquele, e direcionar a investigação para um lado só. E isso definitivamente não pode acontecer. Eu tenho esperança de que o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, vai fazer um trabalho sério. Ele não vai querer terminar essa CPMI com esse carimbo de ter escondido um esquema, pessoas envolvidas nesse mega esquema de roubo de aposentados do Brasil. Aliás, ele deu entrevista hoje no Jornal da Manhã e deixou claro que, em relação ao irmão do presidente, havia uma questão técnica que mostrava que não era a hora ainda de chamá-lo, mas que ele, mesmo assim, colocaria o requerimento para ser votado. Mas que ele assumiu um compromisso de não deixar que essa CPMI acabe em pizza. E eu espero que isso realmente aconteça, porque não há a menor dúvida de que tem gente muito graúda envolvida nesses esquemas de corrupção. É só a gente observar o que está sendo apreendido aí dos investigados. Ferraris, motos das mais caras, milhões e milhões de reais em vinhos, uma vida de alto luxo, com relógios caríssimos, tudo do bom e do melhor, viagens de avião. Não dá para a gente simplesmente tomar conhecimento disso tudo e ver essa turma sair ilesa. Porque isso é não só desmoralizante para um país como o Brasil. Aliás, o Mota falou aqui da NSA, se não me engano foi o Mota que falou, que é o serviço de inteligência americano. É esse tipo de informação que vai não apenas para o presidente Donald Trump, mas vai para o presidente de todos os países sérios do mundo, mostrando como o Brasil convive de forma pacífica com a corrupção, mesmo depois da Lava Jato. Então, Caniato, a gente observar Ferraris, vinhos de centenas de milhares de reais a garrafa, relógios de mais de R$1 milhão, aviões e viagens caríssimas, e não dá em nada,
é como se tivesse aquelas malas de 50 milhões de reais que a Lava Jato pegou no apartamento em Salvador, todas abertas na nossa cara, e alguém passando e dando um tapa em nós com o nosso nariz de palhaço. Porque não é possível que vai acabar em pizza. Aquela célebre imagem, né, do apartamento em Salvador, 51 milhões de reais. Aquela imagem até hoje está na minha cabeça. Conseguiram registrar, flagrar aquele apartamento e aquelas malas de dinheiro. Passar para o Mota, porque há naturalmente avanços em relação à investigação. Acho que várias informações relevantes vieram à tona, né? Alguns participantes das sessões, aqueles que foram convocados, ficaram em uma situação difícil ali, alguns bate-bocas, críticas em relação à postura de alguns parlamentares, mas claro, há avanços, mas sempre há uma dúvida se conseguiram chegar no topo da pirâmide, né? Porque tem muita gente importante, muita gente graúda envolvida nesse esquema, né, Mota? A dúvida é, conseguiram localizar, identificar todas essas pessoas que você quer trazer aqui e analisar a respeito do posicionamento da base governista que tem conseguido derrubar esses requerimentos, Mota? Microfone, Mota, por favor. É mais uma coisa, Caniato, na qual é difícil a gente acreditar que em 2025 a gente esteja mais uma vez assistindo a esse tipo de espetáculo. E essa questão do topo da pirâmide é uma pergunta muito boa, porque onde está o topo dessa pirâmide? Isso não foi um esqueminha de fundo de quintal. Isso foi um esquema extremamente sofisticado que envolveu muita gente, uma quantidade fabulosa de dinheiro. A gente viu pelas notícias divulgadas a respeito de algumas das pessoas que já frequentaram ou deveriam ter frequentado essa CPMI, a quantidade de dinheiro, de carros, de adegas milionárias. Isso, num país como o Brasil, é uma coisa inacreditável. Então, esse tipo de coisa não pode jamais ter acontecido sem o envolvimento, a conivência ou apatia de muita gente no topo da pirâmide. Bota faraó nessa história aí. É inacreditável que isso tenha acontecido com a quantidade de agências de fiscalização, de tribunais de controle, de controladorias, de tudo que existe no Brasil. Esse é um país que fiscaliza até a distância entre você e uma baleia. E se você chegar muito perto, pode render um processo em cima de você. E não conseguiu ver essas coisas que estavam acontecendo no INSS. O senador está certo ao reclamar da blindagem das pessoas envolvidas nesses escândalos. Eu acho que o máximo que essa CPMI vai conseguir atingir é mostrar para o Brasil o resultado desta mentalidade paternalista de um Estado que se mete em tudo, de um Estado que é tão bonzinho, que vai cuidar de você desde o momento em que você nasce até o momento em que você morre. Na verdade, o Estado está mesmo cuidando dos carros importados e das adegas dessa turma. Dávila, quer só fechar essa discussão? O que de bom, de importante a gente pode destacar em relação ao trabalho dessa CPMI? Havia muita dúvida, né? Um pé atrás sobre o trabalho da comissão, porque muitos utilizariam esse espaço para gerar cortes para as redes sociais. Você tem se surpreendido ou se decepcionou com os episódios que nós pudemos acompanhar nas várias sessões que já foram realizadas? Não, é óbvio que eu me decepcionei, porque, Caniato, os rombos do INSS são tão recorrentes quanto as estações do ano. Nós estamos falando uma coisa que existe no Brasil há mais de 40 anos. Então, o que deveria ter? Uma CPMI organizada para acabar com esse esquema uma vez por todas, porque não é a primeira vez que isso acontece. Isso vem ocorrendo de forma recorrente desde 1992. Ou seja, é sim uma verdadeira mina para picareta bater a carteira de aposentado. Então, a minha preocupação é a insensibilidade do Congresso Nacional. E aí, não estou dizendo
só de um lado, não, do Congresso como instituição em ajudar a apurar um problema que, óbvio, que a justiça tem que resolver, de rombos recorrentes batendo a carteira de aposentados desde 1992. E parece que a gente não quer resolver o problema, quer varrer o problema para debaixo do tapete e continuar assim. E aí, daqui a 4, 5 anos, nós vamos ter de novo Ferraris, adegas e outros bandidos aparecendo, batendo a carteira dos aposentados. Na verdade, o espírito público, aqueles que verdadeiramente honram a política e a justiça, deveriam estar empenhados para acabar, de uma vez por todas, com um esquema criminoso de assalto recorrente a aposentados.